os caminhos que eu mesmo escolhi. Me geraram as chagas da desilusão, que ficaram feridas abertas no meu coração. Jesus, mestre e amigo, de braços abertos me chamava a oração, acalmando as minhas dores, despertando em minha alma a verdadeira emoção. Só o amor nos convida a renovação, tirando o vazio da alma, da eterna insatisfação. A caridade é fonte viva de nossa motivação. É luz divina renovando a criação. Só o amor transforma o coração, construindo um só rebanho em uma única nação. A cruz pesada nas estradas da vida, só Jesus dá libertação. Com um julgamento leve de mansidão, a caridade é lei divina, é o amor cobrindo a multidão de pecados e aflitos, perdoando as mágoas profundas do coração. Só o amor nos convida à renovação, tirando o vazio da alma, da eterna insatisfação. A caridade é fonte viva de nossa motivação. É luz divina. Tem fotos Uma boa noite a todos. Antes de começarmos e antes de iniciarmos com a prece, tem um Focus Prata FKF 5260. Está com os vidros abertos. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então, elevemos nossos pensamentos a Deus e Jesus, a Maria, nossa mãe, aos nossos irmãos espirituais, trabalhadores desta casa. Que sejamos hoje abençoados com a graça de Deus, a luz de Jesus. Que os nossos irmãos nos ilumine, nos ampare, nos inspire, e inspire nosso irmão que estará explanando a lição de hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor,
porque tudo o que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Que Jesus nos abençoe essa noite. Então, hoje o nosso convidado é Leandro Piazon. É convidado pela USE? É pela USE, a União das Sociedades Espíritas de Americana, Intermunicipal. E a palestra do nosso irmão é A Caminho da Luz. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou na posição certa? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui esta noite, em nome da União das Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odessa, Sumaré. E a nossa proposta hoje é falarmos um pouco sobre o tema A Caminho da Luz, que é uma obra que tem esse título, foi uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. História da civilização à luz do Espiritismo. Não há condições de nós falarmos e debatermos na íntegra todos os detalhes, temas, opiniões, ideias que Emmanuel traz nessa obra. Nós precisaríamos, com conforto, de pelo menos umas 2, 3 horas, com perguntas, com divulgação de imagens, para ir enriquecendo o trabalho. É uma obra que fala de história e da evolução humana na Terra, em paralelo à evolução espiritual. Só que ela é uma obra de 1938. Emmanuel termina... Pode ir passando? Emmanuel termina... eu mesmo? Ótimo. Em 21 de setembro de 38, Emmanuel psicografa as últimas palavras por intermédio de Chico Xavier. Na conclusão da obra, em 39, ela foi editada pela FEB. Nesse período aqui, 38 e 39, é o período que a humanidade, nós chamamos de período entre guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela termina, e em 39, em 38 nós temos os ensaios, e em 39 nós temos o início efetivo da Segunda Guerra Mundial. Esses detalhes do entre guerras é profundamente citado na obra. Mas, para nós não nos adiantarmos, eu gostaria de pensar a caminho da luz. Se eu estou a caminho da luz, é porque onde eu estou há escuridão. Então, não foi à toa que nos foi dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, ela vai nos libertar
da escuridão. Essa escuridão vai muito além da escuridão material, porque até dessa nós somos libertos. Nesse exato momento, há homens e mulheres trabalhando duro, lá em Itaipu, para garantir que essa luz chegue até nós nesse momento. Talvez essas pessoas não tenham nunca na vida a oportunidade de sentar nessas cadeiras e ouvir uma palestra reconfortante, pegar um livro para ler, dedicar-se a alguns minutos a uma palavra amiga, buscar um tratamento, mas eles trabalham para que a luz chegue até nós. E isso também foi uma conquista da humanidade, a luz material, aquela física mesmo. Mas nós também somos vítimas ainda da nossa escuridão moral, da nossa escuridão intelectual. Esse livro, ele aborda 25 capítulos. A Gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas. Ele começa a falar agora sobre as civilizações, as principais civilizações que compõem o planeta Terra. Então ele avança sobre a civilização egípcia, os indianos, a família indo-europeia, fala sobre o povo de Israel e os chineses. Esse é o segundo bloco do livro. O próximo bloco, ele vai falar sobre as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates. Fala sobre Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios. No próximo bloco, ele vai falar sobre a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a igreja e a invasão dos bárbaros, a idade medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média, renascença do mundo, a época de transição, é o último e derradeiro bloco do livro. Essa divisão é minha, de blocos. Revolução Francesa, século XIX, o Espiritismo e as grandes transições, o Evangelho e o futuro. E aí ele parte para a conclusão. A chegada dos primeiros hominídeos na Terra, os estudos arqueológicos que são feitos, demonstram a grande dificuldade e a quantidade de experiências que foram feitas para que os espíritos aqui pudessem encarnar. Nem todas as raças e espécies de hominídeos prosperaram. Nós, Homo sapiens, foi a espécie que prevaleceu no último conflito de espécies de hominídeos, Homo sapiens e, em paralelo, o homem de Neandertal, esse que foi extinto, e o Homo sapiens que continuou a sua marcha de progresso, se espalhando pelo mundo, reproduzindo, povoando a Terra, desenvolvendo-se fisicamente e, paralelamente, o intelecto. Se nós pegarmos as imagens, qualquer um pode procurar isso, as imagens desses primeiros hominídeos, eles não passavam de 1 metro de altura, 1,30 m, 1,5 m. Andavam de forma engraçada os primeiros passos, eles não caminhavam, meio que gingavam um corpo de um lado para o outro. Eles começam a manipular objetos rudimentares, uma pedra, um osso. É uma sociedade de caçadores, de coletores. Ela pouco produz, ela apenas se utiliza daquilo que a terra
as águas, os rios oferecem. Mas há um determinado momento em que esses hominídeos, eles começam a desenvolver técnicas com mais habilidade. Há o desenvolvimento de pequenas ferramentas, pequenos instrumentos. Eu não só vou me utilizar da pedra bruta que eu encontrei. Eu descubro que se eu lascar a pedra, eu posso usar essa pedra para cortar uma determinada folha, um determinado animal, um couro, algo para que eu possa me alimentar, para que eu possa me aquecer. Esses detalhes, eles são importantes porque, para que o planeta pudesse oferecer todas as condições de encarnação e reencarnação, os corpos necessitavam também de desenvolvimento. Então, os espíritos que vão reencarnando no planeta, a grande maioria nesse início, estão aptos a ocuparem esses corpos rudimentares. A partir do momento em que espíritos mais desenvolvidos vão se apropriando desses corpos nas múltiplas reencarnações, esses corpos também passam pelo seu aperfeiçoamento, pelo seu desenvolvimento. Então, um corpo mais desenvolvido, um cérebro maior, possibilita com que esse espírito se manifeste mais, se manifeste de maneira a observar melhor a natureza e também fazer uso dos recursos que a natureza oferece. O Emmanuel muito bem lembra nessa obra que nesse interim, quando os espíritos mais primitivos já estão reencarnados na Terra, há uma leva de espíritos muito mais adiantados que, através da misericórdia de Jesus, o Criador desse planeta, porque esse planeta ele foi criado não apenas para servir de escola inicial aos espíritos nos seus primeiros momentos de progresso, mas também para acolher espíritos que já vinham de várias experiências, ora de sucesso, ora de fracasso, em outros orbes do nosso universo. É famosa a história dos exilados de Capela, uma estrela próxima até do nosso Sol, não é muito distante. Então, alguns planetas que giravam no entorno dessa estrela, assim como a Terra gira em torno do nosso Sol, vieram para cá. Porque nesse local onde eles viviam, onde eles reencarnavam, algumas condições já não estavam sendo respeitadas por esse grupo espiritual. Condições essas que se manifestavam por meio da violência, por meio, talvez, da miséria, dificuldades materiais, mas principalmente dificuldades de ordem moral. Jesus, construindo esse planeta Terra, possibilitou que esse grupo espiritual aqui reencarnasse. Quando eles chegam aqui, eles encontram um planeta materialmente muito mais embrutecido e corpos muito mais embrutecidos do que aqueles que eles conheciam lá em Capela, nesse planeta que gira em torno de Capela. Acho que todos já viram imagens de deuses egípcios, indianos e até de outros povos, onde o homem e a mulher aparece, ora com metade do corpo animal
ou do tronco para cima ou do tronco para baixo. Então nós vamos ter a figura do centauro, né? O torso humano, a parte de cima humano, e da cintura para baixo cavalo. Ou o minotauro, a parte de baixo humanizada e a parte de cima um touro. E Anubis, né, metade humano, metade cabeça de chacal, e outros deuses egípcios, deuses, imagens gregas também, fazendo esse tipo de mistura. Essa ideia, ela surge porque esses espíritos, em suas primeiras reencarnações no planeta, eles identificaram ou traziam na intuição que fosse possível que um espírito encarnasse em corpos de animais. Tal foi o choque que eles tiveram nas suas primeiras reencarnações no planeta. Então, eles interpretaram que as primeiras reencarnações no planeta Terra fosse uma possibilidade de espíritos mais adiantados reencarnarem em corpos de animais, que é a doutrina que nós conhecemos como metempsicose, aonde algumas pessoas ainda hoje acreditam na possibilidade do espírito reencarnar em corpos de animais, o que nós, através dos estudos da doutrina espírita, sabemos que é absolutamente impossível. Mais do que improvável, é impossível. Porque os corpos necessitam de condições da manifestação do espírito. Nós reencarnamos porque o nosso perispírito, que dá forma ao nosso corpo, interagem com esse corpo. Ele possibilita a encarnação, a ligação do espírito com esse elemento material que nós chamamos de corpo. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? Antes de eu adentrar na resposta, qual foi o maior obstáculo ao progresso desses espíritos que viviam nesse planeta que girava em torno da estrela Capela? A resposta é a mesma. Há milhares de anos. O orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Os arqueólogos procuram intensamente o fóssil, um elemento de ligação aonde você consiga definir exatamente: esse é o fóssil do hominídeo que demonstra absolutamente quando nós deixamos de ser símios macacoides para sermos homens, humanos, hominídeos para valer. A busca por esse fóssil, ela continua, mas o que foi mais constatado são as discrepâncias técnicas e culturais que nós encontramos. Num determinado momento, você vê o surgimento não só da pedra lascada, você vê o surgimento da pedra polida, você vê o surgimento de ferramentas. Eu começo a associar, se eu pegar essa pedra e colocar ela numa ponta de uma madeira, eu posso fazer uma machadinha, porque com a machadinha eu tenho mais força do que bater com a minha mão, com a pedra. Mas se eu uso uma haste, eu tenho mais força. Eu posso também me utilizar do fogo. O domínio do fogo foi algo fundamental
para a prevalência das espécies, umas sobre as outras. Vale lembrar que, no início da humanidade, nós disputávamos a caça com as feras. Foi nesse contexto que esses espíritos reencarnaram. É como se nós, agora, chegássemos à nossa casa, agora, saindo daqui, e não encontrássemos nenhum móvel na nossa residência. E para cozinharmos, nós tivéssemos que pegar 2 pedaços de madeira e friccionarmos uma na outra, até que ele pudesse fazer brasa e fazer fogo. É bem provável que lá pelas 4 horas da manhã, nós conseguíssemos acender a primeira ponta de madeira. Será que nós estaríamos com fome? Daria tempo de jantar? Não sei quem não jantou ainda. Essas foram as condições materiais que esses espíritos encontraram. Condições difíceis. Essas condições difíceis eram necessárias para romper esse orgulho e egoísmo que esses espíritos traziam. Ora, quem são esses espíritos? Somos nós. Nós somos esses espíritos. Ou pelo menos uma parte deles. Porque uma parte desses espíritos já adiantados que reencarnaram na Terra já foram embora. Voltaram lá para a capela ou foram para outros planetas. O progresso continuou. Eles romperam, eles passaram desse estágio do orgulho e do egoísmo e quando reencarnaram aqui, compreenderam a situação na qual eles estavam e colaboraram intensamente com o desenvolvimento intelectual do planeta e dos espíritos que reencarnavam aqui pela primeira vez. O espírito, no seu estágio inicial, ele mal conseguia entender a natureza, só que eu, sendo um espírito adiantado, apesar do meu corpo rudimentar, eu sei manipular o fogo, eu sei fazer a ferramenta, eu sei construir uma casa, eu sei fazer a cerâmica, e tudo foi adiantando, evoluindo de maneira assustadora. O progresso intelectual aparece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Aqui os espíritos respondem que, mesmo com o nosso orgulho e egoísmo, a nossa ambição possibilita o desenvolvimento. Eu vou atrás de, quando eu quero desenvolver algo para ter conforto, eu desenvolvo uma maneira melhor de dormir. Antigamente a gente dormia no colchão de palha. Hoje tem o colchão pillow, não sei o que lá, mola duplamente ensacada, que você consegue dormir e nem parece que dormiu de tão relaxado que você fica, né? Um super colchão, né? O Rolls Royce dos colchões. Eu tive a oportunidade de dormir num colchãozinho de palha, né, que a minha avó tinha na casa dela, no fundinho. Você dorme, aquele barulhinho, né? Mas antigamente, vamos pensar sempre naqueles espíritos que começaram a sua encarnação, dormindo no chão, na pedra, dormindo em cima de um pedaço de couro. Esse foi o choque. Então, da mesma forma como nós chegamos num local, numa casa, numa reunião pública, e talvez encontremos aqui, por exemplo, as cadeiras fora do lugar, e você sabe como as cadeiras devem estar. Ora, as cadeiras não ficam assim espalhadas, tem uma ordem, né? As macas estão aqui, ali é a recepção, aqui são as cadeiras. Se eu chego e tudo está meio fora do lugar, talvez instintivamente eu pense, preciso arrumar. Foi esse tipo de inspiração que esses espíritos tiveram. Ora, eu não vou ficar aqui passando fome, passando frio, morrendo de dor de dente. Estamos falando de uma época
onde uma unha encravada era suficiente para terminar com a vida da pessoa. Encrava a unha, inflama, dá um tétano, morreu. Era isso. Reencarnações curtíssimas. 30 anos já era um ancião. 30 anos, expectativa de vida baixíssima. Então os espíritos reencarnam numa maior frequência, mais repetição de reencarnações. Porque você vive muito pouco na Terra. O corpo ainda não oferece condições plenas de habitar o planeta. Ele está suscetível a todas as intempéries, sejam elas materiais, biológicas. Tudo isso foi para dobrar o nosso orgulho, dobrar o nosso egoísmo, porque é mais fácil viver coletivamente. Não é à toa que os espíritos, na codificação, falam da necessidade da vida social. Ainda um tempo atrás, estava comentando com a minha mãe, que hoje nós estamos mais distantes uns dos outros. É o ápice do egoísmo, né? E ao invés de você ligar para aquela pessoa que você gosta, você manda um zap. Mas se você tem o telefone, um cientista já inventou o telefone. Deus permitiu que um homem reencarnasse aqui. Bom, só mandou um homem porque o mundo é machista, né? Talvez se mandasse uma mulher, ninguém desse bola. Então ele foi obrigado a mandar um homem mesmo, porque aí dão atenção. Desenvolveu o telefone. Nós temos o telefone no nosso bolso, mas eu não pego e ligo. E aí, como é que você está? Você manda um zap. Manda uma mensagem. Quando ele lê, e aquele contato da voz, não é mesmo? Então hoje nós estamos mais distantes, mais isolados. É o recrudescimento do egoísmo. Isso é sinal que a nossa geração ainda não se livrou desse vício, que é o egoísmo. Por que eu não posso ligar para aquela pessoa que eu gosto? Se a tecnologia já me oferece essa possibilidade. O caminhar para a luz não é só o desenvolvimento dessas tecnologias que hoje nós temos aqui à nossa disposição. Eu fiz um cálculo, acho que um mês atrás, foi bem no dia que eu fiz uma palestra também, foi feito um bombardeio na Síria. Os Estados Unidos foi lá e uma coligação de países bombardearam aquele país que já está passando por dificuldades. E eu fiz uma conta, um míssil Tomahawk, que foi utilizado preponderantemente nesse bombardeio, ele custa, o modelo básico, $800 mil. O modelo top, dependendo do tipo de ogiva que ele carrega, pode chegar a $1.200.000. Então, eu fiz o seguinte, vamos contar que todos eles custaram $1 milhão, um míssil. Eles jogaram 115 mísseis, foram utilizados 115 mísseis nessa operação. Só de mísseis, $115 milhões, só de mísseis. Só que o custo hora de um cruzador utilizado para lançar o míssil passa de $50 mil. O submarino francês, utilizado também para lançar mísseis, passa de $200 mil por hora. Ali, comendo dinheiro. Tchim, 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 caindo dinheiro. Imagina aquela maquininha, sabe aquela maquininha antiga que você puxava assim para aquele barulho da moeda? Tchim. Resumindo tudo, dá uns 160 milhões de dólares. Foi gasto nessa operação. 160, numa brincadeirinha. A operação durou cerca de 4 horas. Será que 160 milhões de dólares não dava para dar uma ajeitada na vida daquelas pessoas? Será que dá para fazer alguma coisa com 160 milhões de dólares? Umas casas, um hospital, alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro? Esse salto histórico que eu dei é para mostrar que, apesar da lição que o nosso grupo, eu vou me incluir como sendo capelino também. Eu não sei, talvez eu não seja, e talvez ninguém aqui seja.
Mas vamos considerar que sim, que a gente veio lá de um planeta distante, porque a gente estava atrapalhando muito a vida das pessoas, e viemos para cá. Mesmo passando pela condição de habitarmos corpos extremamente rústicos e rudimentares, de sofrermos drasticamente tudo o que fisicamente esse corpo poderia nos fazer passar, a luta pela fome, a luta para sanar um problema de saúde, que hoje é simples, você pode resolver com uma dipirona, por exemplo, um analgésico comum. Todas as dificuldades que nós tivemos nos vários lugares aonde nós reencarnamos nesse planeta, porque cada lugar nesse planeta oferece uma condição específica de aprendizado. Um lugar é muito frio, no outro é muito quente, no outro chove demais, tem muita água, as pessoas moram em palafitas, no outro não tem água. Há uma comunidade na região da África, onde as pessoas aproveitam até a urina dos animais para lavar a mão, alguma coisa. Não tem água. Não tem água. Será que se eu reencarnasse nesse lugar, aonde eu precisasse, para lavar as minhas mãos, usar, por exemplo, a urina da vaca, será que eu ia aprender alguma coisa com isso? Reencarnando nessa condição? Nós temos mulheres que usam burca, não temos? Uma parte do mundo. As mulheres aqui gostariam de usar burca? E os homens? Os homens gostariam de andar de burca? Será que aquele homem machista, truculento, violento, que bate na mulher, ou aquele homem que faz leis que dificultam a vida feminina, quando ele desencarna e toma consciência dos atos que cometeu, talvez para ele seja interessante reencarnar numa sociedade como mulher e ele seja obrigado a usar uma burca. É o que ele diz aqui, que do próprio mal pode sair o bem. Não estou falando para nós concordarmos e acharmos, então, que tem a burca naquele outro país, que as mulheres sejam oprimidas, porque talvez esteja aproveitando essa situação para alguma coisa, de forma alguma. Essa não é a proposta. Mas Deus, na sua sabedoria, usa do próprio mal que nós cometemos, que nós criamos, que nós fabricamos, daí os mísseis, né? Para nos fazer aprender algo. Todos lembram daquelas cenas dos migrantes sírios e de outros países correndo para a Europa, em qualquer tipo de embarcação. Se a cadeira flutuar no mar, eu subo na cadeira e me lanço ao oceano, sem ver o outro lado, não sei aonde eu vou chegar. Dezenas, milhares de mortos. A coisa ficou famosa, ficou dramática, quando o fotógrafo tirou foto daquele menininho que amanheceu boiando na praia. Um menininho de uns 4 anos de idade. O pai, sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, não tinha outra saída senão pegar a sua família, pagar uma alta quantia para um atravessador, porque nesses momentos ainda há pessoas que lucram com isso, com o sofrimento alheio, coloca num bote e se lança no oceano. E eles querem ir para países específicos. Eu quero ir para a Alemanha. Ora, o que espíritos, ora reencarnados como alemães, fizeram com outros povos, se não obrigá-los a migrarem forçadamente, dentro de trens de carga como animais, pegando gente da Tchecoslováquia e levando para a Polônia, gente daqui para lá, exterminando em processo automático.
Ora, esses espíritos reencarnam também. Todos os algozes, todos aqueles que foram protagonistas, né, nessas guerras, reencarnam e acabam sofrendo os efeitos numa oportunidade futura. Então é bem provável, suponho eu, que alemães que oprimiram, massacraram outros povos durante a Segunda Guerra, e também os comunistas da União Soviética, reencarnem aí como sírios. E agora, mas como civis dessa vez. E pagam pela loucura dos seus governantes. Porque independente da pessoa ser síria, alemã, judia, cristã, no final das contas, qualquer cidadão, ele quer acordar de manhã, comprar pão, tomar café, trabalhar, ir para casa, descansar. Ele quer isso. Ele não quer saber se há grandes conspirações internacionais, grandes questões a serem resolvidas. Acredito que o pai daquele menino que morreu na praia, ele não tinha essas preocupações. A preocupação dele era cuidar bem do filho dele. Então você reencarnando em diversos pontos do planeta, aonde não só as questões materiais influenciam, mas também as questões sociais, faz com que nós sejamos forçados a dobrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Eu sempre lembro daquele filme Hotel Ruanda, onde houve um massacre da etnia Tutsi. Ela foi massacrada. Há um outro fato também, agora, tem 10 anos, né, um desses países africanos, onde a ONU constatou que havia uma epidemia de estupros. E, ao mesmo tempo, no mesmo planeta, nós temos pessoas fazendo coisas maravilhosas. As descobertas de novos medicamentos. Recentemente, um amigo meu, ele teve um filho, e esse filho, ele tinha um problema no crânio. O crânio crescia de uma maneira desigual, de modo que ele crescia muito para os lados, e a orelha ia descendo, todo esse aparelho auditivo ficando para baixo. Uma deformidade da caixa craniana. E eu achei estranho, eu não tenho o contato físico mais com esse amigo, a gente não consegue, mas eu olhei ali pela internet da vida, um menino com um capacete azul grande. Eu falei, mas o que é aquilo, né? Deve ser algum problema, que estranho, será que é um brinquedo? E eu perguntei para um amigo em comum que o viu recentemente. Eu falei, não, ele colocou essa prótese que você vai ajustando e o crânio fica bom. E o menino agora está perfeito. Eu pensei assim, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei, eu vou trabalhar, vou ser ortopedista e vou desenvolver um capacetinho para quando a criança tem um problema de crescimento craniano, esse capacetinho vai dando a forma natural do crânio e ela vai viver tranquilamente, feliz. Quem pensa nisso? Ao mesmo momento, nos meus estudos, eu estava verificando que, falando desses povos, e o Emmanuel fala, depois, deixa eu voltar para trás, cadê aqui? As cruzadas, espiritismo, o São Francisco, ele fala mais na frente. Ele fala sobre a questão das guerras, a Segunda Guerra Mundial, tudo que isso ele está escrevendo nesse momento, esse livro. E todos esses arianos, né, esses povos que viveram nesse período da guerra, né, eles estavam mantendo esse vício do orgulho, esse vício do egoísmo. E eu estava verificando sobre equipamentos que eles produziram nesse período, e eles fizeram um canhão. O canhão ele tinha 800 milímetros de diâmetro.
Aí eu falei, nossa, mas o que é isso, 800 milímetros? É quase 1 metro. Imagine uma bala com quase 1 metro de diâmetro. Eu sei que existia uma estrutura enorme, ele não cabe dentro desse salão para a guerra. Aí tem lá toda a descrição do projeto, quem que se envolveu no projeto, tudo isso durante a guerra. Aí me veio assim, eu também nunca pensei nisso. Quem que imagina a construção de algo desse tipo? Que tipo de espírito cria esse tipo de coisa? Que tipo de pensamento está na nossa cabeça agora? Que tipo de pensamento eu tenho quando eu vejo uma reportagem na televisão e quais são as palavras que eu penso ou eu manifesto imediatamente? Isso vai demonstra o meu estágio mental e com que tipo de espíritos eu estou ainda envolvido. Se são esses aqui ainda do egoísmo, do orgulho e do egoísmo, o que é muito provável, né, porque mesmo nós tendo a possibilidade, e isso ocorre constantemente, os espíritos de luz, os espíritos superiores, o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, sempre está em nosso favor, nos assessorando. Mas ele envia a mensagem, só que eu não estou apto a recebê-la, porque eu me sintonizo com outras condições. Então, no momento de loucura extrema, aqueles envolvidos com a guerra imaginam fazer um canhão com quase 1 metro de diâmetro. Mas há outros que imaginam fazer um pequeno capacete ajustável para uma criancinha não ter a deformidade no crânio. Que é importante, talvez ela até vivesse tranquilamente com o crânio deformado. Mas numa sociedade onde a imagem diz muita coisa, é importante ter o crânio bonito, né? O formato da cabeça faz sentido. Quantas pessoas não sofrem preconceitos e são estigmatizadas por um detalhe no corpo, um detalhe material. Corpo esse que vai virar pó, que nos serve de ferramenta para o nosso progresso intelectual e moral. O Herculano Pires, um dos tradutores das obras básicas de Kardec, diz o seguinte: o Espiritismo reconhece a necessidade dos movimentos periódicos da agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível. Joana de Ângeles, por intermédio do Divaldo, disse numa oportunidade que se nós esperássemos a perfeição para trabalhar, nós não iríamos trabalhar pelo progresso nunca. Porque na Terra não há espíritos perfeitos. Todos nós que aqui reencarnamos somos espíritos devedores. Nós estamos aqui pela misericórdia de Jesus, o Criador do planeta. Nós temos ainda deficiências, e essas deficiências aparecem nas dificuldades que nós temos de compreender o próximo, nas dificuldades materiais que ainda enfrentamos. Materiais seja na ausência de recursos e seja na abundância de recursos. Hoje se fala em epidemia de obesidade de crianças. Os Estados Unidos enfrentam, a sociedade americana enfrenta essa epidemia entre crianças e adultos. Tem comida em abundância. E se você trocar o canal, você vai ver uma reportagem onde as pessoas estão sem comer, no mesmo planeta.
Herculano diz mais aqui que nada de modificação vai acontecer de maneira imposta. Nenhuma doutrina revolucionária vai resolver essas questões. Não vai aparecer um político num cavalo branco que vai resolver o problema do Brasil. Nossos problemas econômicos, sociais, nossos problemas políticos. Isso não vai acontecer. Não existe revolução desse tipo de coisa. A verdadeira revolução é aquela que ocorre no nosso interior, aquela que está dentro da gente. Essa é a verdadeira revolução. O processo de caminhada até a luz, ele é árduo. Começou lá nessas reencarnações, com esses primeiros hominídeos, mas durante todo esse trajeto, Jesus permitiu que espíritos fossem reencarnando, nos dando diversas lições, e espíritos aptos a conversar com cada realidade espiritual e social. Você vai ter Buda, vai ter Krishna, falando para um determinado grupo de espíritos. Ele vai falar que vai ter Sócrates. Você vai ter Martinho Lutero tentando reorganizar o cristianismo. Você vai ter Santo Agostinho, os pais da igreja, São Francisco de Assis, e muitos outros anônimos que talvez nem apareçam nos livros de história para nós contarmos aqui. A vinda de Jesus na Terra já foi um sinal de maturidade do nosso planeta, quando nós já tínhamos condições de ouvir. Sabe quando você pega um adolescente que está dando muito trabalho, você fala: fulano, senta aqui, eu vou te falar a real. É isso, isso e isso. Você não vai contar uma história da carochinha igual eu conto para o meu filho: olha, filho, não faz isso que é feio, que está errado. Jesus não veio contar para nós: não faz isso que é feio, que está errado. Ele jogou o preto no branco. Se você fizer isso, você vai se dar bem. Vai ser melhor. Se você agir com amor, com caridade. Se você não fizer isso, o que vai acontecer é assim, assim, assado. Foi claro. Nós ainda estamos relativamente distantes dessa luz, mas nós já estamos vendo os primeiros raios. Nós já sabemos que ela existe. Talvez em um tempo atrás nós nem supunhamos essa possibilidade. Hoje nós temos um contato maior com a espiritualidade. Os livros, tem a biblioteca, tem a livraria, mais de 12, 13 mil obras espíritas estão aí à nossa disposição para o nosso aperfeiçoamento intelectual, nosso aperfeiçoamento moral. Eu falei das múltiplas reencarnações. É bem provável que essa seja a nossa primeira reencarnação como espírita. Talvez seja a primeira reencarnação em que eu acredite em algo espiritual, algo além dessas coisas físicas e materiais que estão aqui. Então, que saibamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse conhecimento. Se existe um caminho para a luz, Jesus já mostrou qual é esse caminho. O que eu preciso fazer para me manter o mais tempo possível nele? No encerramento do livro, Emmanuel diz o seguinte: agradeço a vossa colaboração. Está falando para o Chico Xavier. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo na propagação dos grandes postulados do Espiritismo evangélico. Como agradeço também à misericórdia divina o bendito ensejo que nos foi concedido. Em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades: o da demonstração da influência sagrada do Cristo
na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Quando nós assistimos aquelas reportagens, e que fala desde o início do planeta, e mostra aquele monte de vulcão, os oceanos, Pangeia, os continentes se formando, a partir daquele momento, quando começou ali o planeta, Jesus já estava pensando na gente. Se eu penso em qual faculdade e aonde meu filho vai estudar, e isso é um prazo de 16 anos, eu estou imaginando daqui a 16 anos aonde meu filho vai estudar. Vocês imaginem qual não é a capacidade de projeção futura de um espírito como o de Jesus. É de bilhões de anos à frente. E assim foi constituído o nosso planeta. Bom, como eu havia mencionado, não há possibilidade de nós falarmos de todos os detalhes do livro. Eu não sei se alguém aqui já leu essa obra, A Caminho da Luz. Então, nós precisamos ler. Nós precisamos ler para adquirirmos as ferramentas e os recursos intelectuais, para nós adquirirmos o repertório necessário para o nosso progresso. Porque nós não podemos ser espíritas de orelhada. Sabe qual é o espírito de orelhada? Alguém me falou que disseram que um espírito disse. Aí você guarda aquilo. Olha, eu ouvi dizer que acontece isso no mundo espiritual. Ah, achei interessante e levo aquilo como verdade. E na maioria das vezes pode ser uma bobagem enorme. E nós temos isso como verdade e não podemos agir assim. Vamos ler a obra, não sei se tem na livraria, mas hoje em dia a gente consegue ela até baratíssima em sebos. Não é uma obra cara. Tem em PDF na internet, você consegue baixar aí gratuitamente o livro. Quem gosta de história vai se apaixonar. Quem não gosta de história, leia mesmo assim. Porque mesmo não gostando, eu também tomo remédio amargo, que eu não gosto. Né? Mas eu preciso tomar para a minha saúde. Então, intelectualmente, a coisa também funciona da mesma forma. Às vezes eu tenho que ler algo que eu não gosto para poder aprender. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Me falaram aqui que o público é super tímido e bastante introvertido e não costuma fazer perguntas para o orador. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo melhor ainda, porque é mais fácil falar daquilo que a gente não entende, né? A gente não faz isso? Às vezes a gente fala de coisas que nós não entendemos. Ah, eu acho isso, eu acho isso. Se a gente só acha, é melhor não falar, para não influenciar a outra pessoa de maneira negativa. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação sobre a evolução da humanidade? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Aproveitem. Não mesmo? Eu achei que as pessoas iam fazer perguntas sobre os capelinos, sobre os motivos dessas guerras que inundam o nosso planeta. Será que nós estamos caminhando para a luz? A nossa sociedade está caminhando para a luz? Alguém acredita nisso? Sim? Mesmo com todas essas dificuldades que nós enfrentamos, com toda a ignorância, estamos caminhando para a luz? Eu vou pegar o exemplo que o senhor deu. Tem um vídeo em que um homem ele faz fogo com a vareta, como era lá nos milhares de anos atrás. Então ele pega aquele pauzinho, começa a esfregar com a mão na outra vareta, né? Ele faz assim, flexiona, e ele consegue fazer fogo depois de algumas horas.
quando ele mostra a palma da mão dele, ela está em carne viva. Então, muita coisa mudou. Deus permitiu que muita coisa mudasse. Nós não morremos mais de vários tipos de doenças, já foram superadas. E tudo indica que a maioria das nossas dificuldades ainda de saúde estão mais ligadas à nossa condição mental, à nossa saúde moral. Quando essa for superada, praticamente, muitas das condições materiais negativas que nós ainda enfrentamos serão superadas no nosso planeta. Nós não vamos ter mais problemas com fome. Alguns vão dizer que isso é utopia, mas nós não vamos ter problemas de fome, problemas de habitação. Ninguém vai precisar invadir um lugar para morar e correndo o risco que ele pegue fogo e desabe. Só para nós medirmos o nosso grau ainda de egoísmo, eu ouvi uma pessoa falando assim, mas também foi morar ali, por que invadiu? Será? Será que alguém invade aquele lugar porque gosta mesmo? Eu não vou pôr a mão no fogo por todos, mas será que a maioria faz isso porque quer, por prazer? Será mesmo? Será que a pessoa que está na rua está lá porque gosta? Então, acho que são essas reflexões que nós podemos fazer. Porque além da nossa própria caminhada até a nossa autoiluminação, há outros ao nosso lado que necessitam do nosso consórcio, do nosso auxílio, da nossa ajuda. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e obrigado a todos. Obrigado por não... Bom, lamento que não tenham feito nenhuma pergunta, né? Mas fica para um novo momento, tá? Muito obrigado. Não, faltou tanta coisa, porque como eu falei, o esforço foi enorme para poder sintetizar a palestra, porque ela fala de um monte de coisa, o livro é maravilhoso, reforço, leiam o livro A Caminho da Luz, leiam o livro, porque ele foi escrito em 38, um livro que foi escrito em 38 e eu ainda não li, e eu digo que sou espírita, eu tenho que ler. Eu tenho que ler essa obra. Tá? Então, muito boa noite a todos, fiquem com Deus, e bom término nos trabalhos. Obrigado.